Saudações cordiais a todos e todas. Eu sou Rui Mendes, médico animósico, e em nome da Casa Real Sagrada de Sirius Grey e Alpha e do Grupo de Sábios e também da Anemosia Quântica, aqui estou para realizar mais uma videopalestra gratuita para as nobres pessoas que conformam a nossa audiência aqui em nosso canal de YouTube. E o tema que vamos tratar no dia de hoje é interessante como sempre. Vamos falar justamente a respeito da mecânica que existe entre o cérebro e o intestino, as energias cósmicas e as energias telúricas. Barriga inchada, prisão de ventre, má digestão, dor de barriga, flatulência, refluxo, azia, gastrite, úlcera, TPM, cólica, veias supuradas, varizes, hemorroidas. Se você sofre de algumas dessas moléstias ou enfermidades, com certeza você tem problemas de estômago ou problemas de intestino ou ambos os problemas. Ao longo do trabalho com a Anemosia Quântica, tive a oportunidade de cuidar e tratar de dezenas de pessoas que apresentavam esse mesmo problema, que pode ser a má digestão, a úlcera, os bloqueios intestinais, barriga inchada, entre outras coisas. E por isso hoje gostaríamos de compartilhar com as pessoas que são os nossos espectadores qual é o ponto de vista da Anemosia Quântica a respeito dos problemas intestinais que nós podemos apresentar ao longo da vida. É muito interessante se você reparar no formato do órgão que é o cérebro e também reparar no formato do intestino, você vai notar que ambos os órgãos são bastante parecidos, apesar do cérebro ser mais compacto, maior, mais tridimensional, e do intestino ser menor, um pouco mais solto e quem sabe até bidimensional. Ambas as estruturas orgânicas apresentam mais ou menos as mesmas aparências, como se elas fossem primas ou irmãs. E é muito importante compreender o porquê isso acontece. Mas antes de nós compreendermos o porquê essas duas estruturas orgânicas têm aparência similar e como elas trabalham, é importante nós levarmos em consideração tudo aquilo que a ciência oficial e a medicina acadêmica nos ensina a respeito do cérebro e também dos intestinos, que são essas estruturas orgânicas que possuem uma aparência tão similar. Em primeiro lugar, é importante compreender que o nosso intestino é uma estrutura que possui por volta de 100 trilhões de bactérias. E assim como o cérebro, o intestino também fabrica neurônios. Parece que 90% de toda a serotonina que é produzida no nosso corpo está sendo produzida diretamente no intestino. E por isso você, quando vai ao banheiro, quando funciona bem o seu intestino, tem uma sensação boa, uma sensação de alívio, uma sensação de liberdade, né? Justamente porque você evacua toda aquela pasta fecal que é o trabalho do intestino fabricar. Então, o trabalho do intestino, graças à fabricação de serotonina e graças ao fato da nossa flora intestinal e de toda essa estrutura digestiva ser uma fauna de bactérias responsáveis por manter o equilíbrio da nossa saúde, é muito importante compreender o como, né, essa energia negativa das bactérias necessita entrar em equilíbrio justamente com todos esses neurônios que o nosso cérebro e também o nosso intestino fabricam, que são responsáveis pela serotonina do nosso corpo, que é a química responsável por você ter sentimentos de paz, de alegria, de harmonia, de alívio, felicidade. Então, essas 100 trilhões de bactérias que estão contidas no nosso intestino, elas representam mais ou menos de 2 a 3 quilos da massa corporal, do peso da massa corporal de uma pessoa adulta. Então, toda pessoa adulta tem dentro do seu intestino por volta de 100 trilhões de bactérias que precisam ser cuidadas, que precisam ser alimentadas, justamente porque se essas bactérias começarem a ser intoxicadas através de uma alimentação
equivocada, é que você vai começar a desenvolver todas essas enfermidades que nós estamos abordando aqui hoje, como a flatulência, o refluxo, a azia, a dor de barriga, entre outras coisas. Então, ao longo do nosso trabalho, ficou claro, né? Primeiro, por que esses órgãos têm a aparência tão similar uma com a outra, apesar das diferenças, né? Justamente por quê? Porque o nosso cérebro, através daquilo que é pensamento, intuição, imaginação, conhecimento, todas essas energias estão sendo captadas pelo nosso cérebro e também pela nossa estrutura de chakras, pelas nossas glândulas endócrinas, mas o cérebro ele é um polarizador que concentra toda a mecânica quântica funcional do nosso corpo, né? E por isso é que o cérebro ele representa a inteligência, ele representa a ordem, ele representa a capacidade de êxito que uma pessoa vai ter através das soluções que ela cria para os problemas que a vida apresenta. Então, enquanto o cérebro capta energias cósmicas ou energia psíquica, melhor dizendo, o nosso intestino ele processa, armazena e evacua as energias telúricas. A palavra telúrica vem justamente de terra. Então, a terra fabrica os alimentos. Então, todos os alimentos que nós ingerimos são informação, são energia, que dão sustentabilidade, que dão durabilidade, que dão saúde para todo o nosso corpo. A maioria das pessoas que apresenta um intestino problemático ou problemas nessa região instintiva que processa, digere e evacua, a nível empírico, através dos nossos trabalhos, ficou claro que a maioria das pessoas que apresentam problemas de intestino, dor de barriga, etc., e não conseguem se livrar, é porque elas insistem em um modelo mental e em um sistema de crenças que é mentiroso, que é inverossímil, que é falso, né? Seja a religião, seja o cristianismo, seja os projetos de vida que você tem para você mesmo e que na verdade você não realiza nenhum, apenas procrastina, mente para si mesmo e etc. Né? Então, as pessoas que têm um modelo mental e um sistema de crença equivocado, deficitário, contraproducente ou paralelo àquilo que seria a verdade, o amor, a evolução propriamente dita, essas pessoas começam a apresentar. Por quê? Porque você pode enganar o seu cérebro, você pode enganar a espiritualidade através das suas crenças, você pode, através de uma crença, passar a vida inteira equivocado e não saber disso. Porém, isso não acontece com o segundo cérebro, como chamam os médicos, o nosso intestino. Justamente por quê? Porque as energias telúricas, ao contrário das energias psíquicas, elas têm uma relação física, material, tátil com o nosso corpo. Você mastiga e tritura esses alimentos. Eles se transformam em energia que vai pelo sangue para que você tenha cabelos, pele, unhas. E aquilo que não é útil vai justamente ser triturado, assimilado e evacuado pelo intestino, né? Então, aquilo que o nosso cérebro está fazendo constantemente com os nossos pensamentos e com as nossas crenças, o nosso intestino está fazendo com os nossos alimentos e com também a nossa capacidade de digestão, né, ou assimilação, ou perdão, desde uma perspectiva energético-vibratória. Então, se você é uma pessoa que apresenta problemas de estômago e problemas de intestino, é possível que você não esteja utilizando o seu cérebro corretamente. E eu falo isso com todo respeito, porque é muito comum que as pessoas que têm um sistema de crença equivocado, paralelo à verdade, que não conhecem a si mesmo, que estão em fuga, né, das informações ancestrais que trazem dentro de si e que encarnaram aqui justamente para trabalhar de uma maneira consciente, verdadeira, evolutiva, né, e todos os nossos ancestrais nos agradecem por causa disso. Então, às vezes você está lá escolhendo uma carreira, fazendo um projeto de vida, que não tem nada a ver com aquilo que você realmente necessita, né? E isso você pode fazer e enganar seu cérebro de que não, é isso que me faz feliz, eu quero viver aqui dentro mesmo, eu não preciso sair da casa dos meus pais, tá tudo certo, né? E é curioso justamente porque os nossos órgãos todos, não apenas cérebros e intestinos, né? Eles reagem à energia
aos pensamentos, às vibrações das pessoas com quem nós convivemos. E para isso eu queria compartilhar uma história interessante com vocês, justamente porque, sendo uma pessoa que vive só e trabalha com terapias, eu tenho uma liberdade intestinal muito grande dentro da minha casa, né? Então, se eu estou aqui em casa trabalhando com terapias, eu vou no banheiro várias vezes por dia, às vezes até me assusta o número de vezes, né? Porque, porra, eu não como tanto, eu como 2 vezes por dia, né? Da onde vem tudo isso? É a informação que está ali, né? Ou seja, as informações que estão plasmadas formando aquele órgão a nível molecular, elas têm que ser evacuadas o tempo todo, justamente para que nós podamos evoluir desde uma perspectiva quântica, energética, vibratória. Então, todos os nossos órgãos, desde uma perspectiva molecular, são informações. E essas moléculas que conformam o nosso intestino, elas estão ali cheias de informações a respeito de vidas passadas, paralelas e simultâneas, que têm que ser evacuadas o tempo todo. Então, por viver só, eu não tenho que constranger, né, os meus gases, o número de vezes que eu vou no banheiro, né? Porém, eu fui agora, no início de janeiro, fazer um curso de 5 semanas numa cidade fora de Barcelona. E durante essas 5 semanas eu estive trabalhando numa equipe com 17 pessoas e também estive compartilhando um apartamento com uma pessoa que eu não conhecia, e que passei a conhecer, que passei a conviver, e isso muda tudo. E foi interessante perceber como essa mudança da minha casa para um outro lugar, compartilhando com uma outra pessoa, com quem eu compartilho o banheiro e a cozinha, né, ainda que estivéssemos em quartos separados, estávamos compartilhando o mesmo ambiente. E, cara, eu fiquei impressionado justamente porque eu passei a ir no banheiro apenas uma vez por dia, né? E assim, comendo o mesmo que eu como normalmente, eu comecei a perceber o quanto o meu intestino ficava inibido dentro do banheiro com uma pessoa, escutando tudo que eu faço lá por detrás da porta, inevitavelmente é assim, né? Então imagina que você cresce dentro de uma família, as pessoas compartem o mesmo banheiro, você fica 20, 30 anos dentro da casa dos seus pais, e os seus intestinos, o seu cérebro, o seu pâncreas, todos os órgãos do seu corpo estão sofrendo a influência, seja dos pensamentos, seja das vibrações dessas pessoas e dos órgãos dessas pessoas. Então, por vezes é muito interessante, se você tem problemas de intestino, mudar o seu ambiente, estar livre de compartilhar o ambiente com as mesmas pessoas que você compartilhou sempre, justamente para que o seu cérebro possa funcionar de uma maneira e, consequentemente, para que o seu intestino possa evacuar informações desde uma perspectiva molecular e quântica que ele não faria se estivesse compartilhando o ambiente com mais pessoas. E é curioso ver na história da humanidade o como a higiene evoluiu nesse aspecto, justamente porque da Idade Média até meados do século XVIII na França, você tinha banheiros públicos onde as pessoas frequentavam e iam lá cagar e ler jornal e conversar e jogar baralho, cagando um de frente para o outro, da mesma maneira que as pessoas hoje em dia fazem num bar, tomando uma cerveja, comendo um sanduíche, uma porção ou coisas assim. Então, é curioso perceber como o tipo de pensamento, o sistema de crença e modelo mental que nós desenvolvemos e temos ao longo da vida, ele vai ser preponderante, imprescindível e crucial para que o seu intestino libere mais ou menos informações que estão ali armazenadas e que não se tratam apenas de energias telúricas, se tratam de energias cósmicas também, justamente porque o ser humano ele é o encontro do céu com a terra, segundo a medicina tradicional chinesa. E o céu e a terra estão representados por energias cósmicas e energias telúricas. Energias cósmicas que são psíquicas e são assimiladas pelo nosso cérebro, pelo nosso Sahasrara Chakra, pela nossa glândula pineal, pela nossa glândula pituitária e pela hipófise, que transformam essas energias cósmicas ou psíquicas em hormônios, né, que fazem com que são segregados pelo nosso sistema endócrino, justamente para que o nosso sistema circulatório possa funcionar, para que o nosso sistema vagosimpático possa funcionar, para que o nosso sistema chakral possa funcionar. Agora, claro, se eu tenho pensamentos equivocados, se eu tenho pensamentos e crenças contraproducentes para a minha própria
evolução desde uma perspectiva humana, social, psíquica, espiritual, certamente que o meu cérebro eu vou poder enganar. Mas os meus órgãos, desde uma perspectiva digestiva e orgânica, não. Né? E para isso, né, você pode comer porcaria, mas se você tentar digerir pedra, se você tentar digerir tijolo, se você tentar digerir areia, certamente o seu intestino vai devolver ou responder isso de uma maneira diferente do seu cérebro. O nosso cérebro aceita ser ludibriado. A humanidade está há 2000 anos sendo ludibriada e enganada, processando um tipo de informação cósmica ou espiritual ou psíquica, né, que não tem nada a ver com a realidade, que não tem nada a ver com a humanidade, que não tem nada a ver com a vida em si. Né? E por isso nós passamos, né, a nós, que eu digo as pessoas crentes, as pessoas religiosas, as pessoas carentes de conhecimento, experiências e conclusões, elas passam a vida inteira alimentando, né, um pensamento de medo, seja para com a morte, né, de respeito para com os ancestrais, sendo que por vezes esses ancestrais só fizeram merda, então a gente encarna justamente para começar a ter atitudes diferentes, para que toda a nossa cadeia kármica, para que toda a nossa linhagem ADNica, desde uma perspectiva evolutiva, possa ser beneficiada. Então, se você tem problemas de intestino, pode ser que essa seja a forma como o seu eu superior encontra através do seu organismo de mostrar para você que você está fazendo as coisas erradas, de mostrar para você que você está no caminho errado e que você não está cumprindo com os propósitos da sua existência, da sua programação existencial e de todas as suas missões de vida. Bom, gente bacana, gente bonita, gente fina, gente elegante, acredito que são essas as informações que gostaríamos de tratar a respeito da mecânica que existe entre o funcionamento perfeito do nosso intestino e também do nosso cérebro e como as energias cósmicas e telúricas são processadas, armazenadas, processadas e logo assimiladas e liberadas. Né? E por isso que as pessoas passam por diferentes religiões, diferentes sistemas de crença, diferentes casamentos, diferentes formas de vida para entender isso que nós aqui ensinamos como amar, confiar, perdoar, crer, conhecer, julgar e cobrar. Esses são os 7 caminhos que a Nemosia Quântica ensina para que você possa passar por um processo de expansão consciencial e encontrar a verdadeira razão da sua existência e qual é o propósito da sua vida nessa realidade, de maneira que você não perca mais tempo com um sistema de crença equivocado ou com um modelo mental falso, mentiroso e verossímil, ok? Agradeço a nossa nobre e querida audiência. Lembrem-se que quinta-feira, dia 7 de abril, damos início ao nosso segundo grande festival de aulas de yoga. Seguiremos em contrato e trabalhando. Saudações cordiais a todos e muito obrigado.